Olá, meu nome é Arthur Oliveira Souza e eu sou estudante da Universidade Católica de Brasília e nosso trabalho consistirá em falar sobre o nastismo e vou falar sobre a introdução disso tudo. Para começar, eu estou na hora livre falando sobre o nastismo, que é, o que eu vou falar, são os movimentos que as plantas fazem para realizar as suas funções e realizar o seu metabolismo. Esses movimentos existem tanto para auxiliá-las quanto no seu metabolismo diário. Para começar, o senso comum da população em geral é que as plantas são seres que não se movem, mas elas se movem sim, através de vários estímulos externos, podendo ser da luz ou podendo ser da temperatura, além de vários outros fatores, como os componentes químicos no solo, também os componentes químicos no ar. Todos esses fatores estimulam as plantas a se moverem, tanto suas partes submersas quanto as que estão na superfície, tanto podendo ser suas pétalas ou suas brácteas, ou também seus ramos, tudo para acompanhar esses diversos fatores que as estimulam. E nosso trabalho consistirá em analisar os tipos de estímulos que fazem isso acontecer, assim como as suas funções. Bom, sem mais delongas, vamos a algo nastismo. Continuando o nosso tema sobre nastismos, os movimentos das plantas, esse nastismo envolve dois tipos de mudanças na fisiologia do vegetal: mudanças elásticas e mudanças plásticas. O que seriam as mudanças elásticas? Mudanças elásticas seriam mudanças no crescimento, envolveria o crescimento da planta, uma alteração no crescimento da planta. Já as mudanças elásticas envolvem a turgência da célula vegetal, o grau de turgência dessa célula. Existem vários tipos de nastismos. Um deles seria a epinastia, que corresponde ao movimento da curvatura de um determinado órgão da planta, geralmente é o pecíolo. Isso é causado por uma taxa de desenvolvimento maior do lado superior do que o lado inferior. Ocorre um fluxo desigual de auxina pela parte superior e inferior do pecíolo e não tem nada a ver com a gravidade. A auxina ela age indiretamente induzindo a produção de etileno. E o etileno, em altas concentrações, junto com o hormônio AIA, induz a epinastia. Um exemplo muito comum é o que ocorre com o tomate. Quando ele está em condições de encharcamento e suas raízes estão em condições anaeróbicas, o etileno é estimulado a sua produção e esse hormônio acaba sendo levado para as partes aéreas da planta, conduzindo então a uma resposta epinástica. Um outro exemplo seria a hiponastia, que é uma resposta totalmente contrária à epinastia e ocorre com menor frequência e pode ser também induzida pelo hormônio fotonastismo, que é o movimento das pétalas das flores que fazem movimento de curvatura para a base da corola. Este movimento não é orientado pela direção da luz, sendo sempre para a base da flor. Existem as flores que abrem durante o dia, fechando durante a noite, como por exemplo, às 11 horas, e aquelas que fazem o contrário como a dama da noite. Nesse fenômeno, não importa a direção dos raios luminosos, mas sim a variação de luz. Estigmonastismo, que é o movimento que ocorre entre plantas insetívoras ou, mais comumente, plantas carnívoras, que, em contato com insetos, fecham suas folhas com tentáculos ou com pelos urticantes, e logo em seguida liberam secreções digestivas que atacam os insetos. Às vezes, as substâncias químicas liberadas pelo inseto é que provocam esta reação. Para que esse tipo de reação aconteça, não é preciso que os tentáculos sejam tocados. E eu vou falar um pouco sobre a hidronastia e a termonastia. Bom, a hidronastia, ela corresponde ao dobramento e ao enrolamento das folhas em resposta ao estresse hídrico delas. Este processo ele pode ser utilizado como um complemento ao papel do fechamento dos estômatos nas condições de transpiração foliar. Já a termonastia consiste em diferença de temperatura. Embora seja um processo repetitivo, esse tipo tem um caráter permanente e é resultante da alternância do crescimento diferente das duas superfícies dos órgãos envolvidos. Um exemplo é a tulipa, que aos 7 graus centígrados
têm seus botões fechados e aos 17 graus centígrados elas ficam com seus botões abertos. Vou falar sobre um dos movimentos mais conhecidos do nastismo, que é a sismonastia. Ela é causada pela ação de um estímulo mecânico, como se observa na dormideira, a mimosa pudica, cujas folhas se fecham imediatamente após um toque. Dessa forma, cada estímulo mecânico, como toque e vento, que a planta recebe, ela se fecha. No vento, ela se fecha para diminuir a taxa de transpiração. E a cada um dos estímulos mecânicos que a planta recebe, ela se fecha, pois há células especializadas chamadas de pulvinos, localizadas na base do pecíolo de cada folha ou folíolo. Esses pulvinos, eles perdem água rapidamente após um potencial de ação. Esse potencial de ação é o toque, ele viu o toque como estímulo. Atinge os pulvinos e causa rápida liberação de potássio e açúcar apoplasta. Assim, a perda de água pelas células motoras e consequente curvamento das folhas. As folhas permanecem fechadas por pouco tempo, depois se abrem novamente. A diminuição do turgor dessas células provoca o fechamento dos folíolos. E a reação de desdobramento das folhas da dormideira propaga-se rapidamente da região estimulada para as folhas vizinhas, fazendo com que elas também se fechem. A propagação dos estímulos deve-se à despolarização das membranas celulares, provavelmente de modo semelhante ao que acontece com os impulsos nervosos nos animais. E qual seria a vantagem adaptativa desses movimentos? Há a hipótese desses movimentos ocorrerem para diminuir as taxas de predação. Por exemplo, quando um herbívoro encosta, ele toca a planta ela tem o potencial de se fechar. E nesse fechamento ela pode exibir os espinhos, e também pode simplesmente assustar esses animais. E há também o caso delas fecharem por conta do excesso de vento. Esse excesso de vento, ele pode estar aumentando a taxa de transpiração das plantas. Por isso ocorre o fechamento, para ela prevenir a taxa de respiração, ou de transpiração. Olá! Vou terminar concluindo sobre a importância do nastismo e sua importância ecológica. Então, o nastismo foi a forma pela qual as plantas conseguiram sintonizar com o ambiente e realizar suas funções biológicas, através da sintonização com o ambiente ao seu meio. Essas funções de movimento, que são os nastismos, possibilitam a planta a realizar diversas funções biológicas, como fixação e manuseio de nutrientes, assim como a sua interação com o meio, que possibilita a sua grande capacitação de realizar funções, tanto biológicas, quanto morfológicas, quanto funcionais. Então, o nastismo tem essa importância tanto de manusear, quanto de criar. Então, é isso. Então, podemos concluir que, a partir dos estudos feitos, o nastismo é uma eficiente forma das plantas e assim como de todos os outros vegetais, de conseguirem realizar suas funções e também de manusear seus afazeres e suas atividades
naturais no meio ambiente. Foi uma adaptação extremamente bem-sucedida e fascinante, pois possibilita a grande renovação da vida.